Boa noite, estamos iniciando mais um tempo, mais uma live, mais um momento para nós compartilharmos um pouco a palavra do nosso Senhor. Eu vou pedir para você aguardar só um minutinho, tá bom? Meu computador deu de travar agora, então já reiniciei ele, só para encaminhar o link também para alguns membros da nossa igreja, para eles acompanharem junto conosco. Então você que está entrando, dá um joinha, se você estiver ouvindo bem, só mande tá tudo bem, para nós caminharmos juntos aqui, tá bom? E nós vamos ter um tempo muito precioso, né, com a palavra de Deus aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui. Bom, o meu computador não está acessando. Enquanto ele vai abrindo aqui, se você quiser, pegando a sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu quero ler com você do versículo 5 ao versículo 13 da palavra do nosso Senhor. Aí você pode me ajudar e acompanhar junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Enquanto você vai abrindo, eu vou pegando aqui o link da nossa live, né, para jogar para o pessoal da nossa igreja acompanhar junto com a gente, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 8. Abra aí. Se você está com o seu Facebook aberto no seu computador e você conseguir encaminhar para o WhatsApp da igreja, faça esse favor para mim e pode escrever aí nos comentários, já fiz, que o meu computador está travando aqui, eu não estou conseguindo jogar no WhatsApp da igreja, para o pessoal acompanhar junto com a gente aqui, tá bom? Então, me ajuda aí, você que tem essa facilidade, copia o link, né, do que nós estamos assistindo. Eu vou jogar o link aqui para você no grupo, né, aqui no Facebook. E aí você que puder, compartilha para a gente lá no WhatsApp da nossa igreja, tá bom? Para o pessoal que estiver lá poder acessar e ir assistindo aqui junto com a gente a nossa live, tá bom? Muito bem, enquanto está tentando abrir aqui, nós vamos continuar. Então, se você já abriu a sua Bíblia, se você já está com a sua família aí reunida, eu queria convidar você a gente ter um tempo de oração, um tempo de gratidão ao nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede e pedir para que Ele nos abençoe nessa noite com a palavra dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Meus irmãos, minhas irmãs, se você puder, onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos ter um tempo juntos de oração ao nosso Deus. Amém? Baixe a cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecemos o privilégio do teu cuidado, da tua presença, do agir do Senhor sobre a nossa história. Te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Eu sei que não tem sido momentos difíceis, não tem sido momentos fáceis, pelo contrário, tem sido momentos difíceis a vivenciar tudo que nós estamos vivendo, algo extremamente novo para a nossa geração. Mas que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça continue nos alcançando. Que o agir poderoso do Senhor continue fazendo diferença na nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor nesses dias. E carecemos da tua misericórdia, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor também fale ao nosso coração nessa noite, que a tua palavra nos edifique, que o Espírito Santo do Senhor nos envolva e que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da tua palavra. Seja um tempo precioso, seja um tempo
abençoador, edificante para a nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, bendizemos e exaltamos ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A palavra do Senhor, então, se você já abriu, Evangelho de Mateus, se você está chegando agora junto conosco, o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu quero compartilhar com você do versículo 5, tá bom? Até o versículo 13. Um texto que veio à minha mente para nós pensarmos juntos e meditarmos na palavra do nosso Deus. Diz assim, queridos, a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Bom, é uma história um tanto quanto interessante para nós. Eu não estou aqui hoje para usar esse texto no sentido de que nós vamos sair daqui falando vai, está curado, essas coisas, não. Eu queria que nós pensássemos um pouco nessa história. O texto diz uma história muito simples. Um centurião chega para Jesus, um oficial do rei encarregado de alguns homens, e esse oficial chega para Jesus e diz: olha, o meu servo está de cama, meu criado está de cama, paralítico, tem sofrido demais. E Jesus diz para ele: eu vou lá na tua casa. Mas olha que interessante, a resposta desse centurião, deste oficial aqui, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E esse centurião então faz algo extremamente interessante. A fala dele é extremamente interessante. Mande apenas uma palavra. E uma palavra que o Senhor der é o suficiente. Então Jesus diz que não viu fé como a desse homem em Israel. E o texto continua dizendo: vai-te então e seja feita conforme a tua fé. Uma coisa que me chama a atenção, queridos, nesse texto, tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, me chama a atenção esse servo aqui do rei Herodes chegar diante de Jesus implorando para que Jesus tenha misericórdia do seu servo. Mais uma vez a gente olha para as Escrituras e vê que diante de algumas circunstâncias existem pessoas que não têm medo de se colocar diante de Jesus. Não tem medo, pelo menos aqui na nossa história, de chegar àquele que tem sido usado por Deus para fazer algo transformador na história do seu povo. E esse homem, esse centurião, não tem medo de estar diante de Jesus, ou seja, ele não tem medo do que as pessoas vão pensar a respeito dele, do que vão falar a respeito dele, por ser ele um servo de Herodes. Ele não está preocupado a respeito dessa realidade, ele simplesmente está preocupado com um dos seus servos, que não está bem, e ele quer que esse servo seja curado por Jesus. E é interessante que esse
centurião, ele também reconhece aqui a sua pequenez, ele reconhece, talvez por algo da sua vida, não ser ele digno de ter a presença de Jesus no lar dele. E ele diz algo que chama a atenção minha nesse texto. Ele diz para Jesus, olha, mande apenas uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. Ele reconhece aqui que Jesus é detentor de uma autoridade extremamente sobrenatural. Ele reconhece aqui que Jesus é detentor ele é detentor da realidade, de algo que vai além daquilo que nós imaginamos. Ele reconhece que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, o Messias que viria, e ele tinha poder para curar. E esse poder não estava ligado somente na realidade da presença física de Jesus, mas na palavra de Jesus. Se o Cristo dissesse que aquele servo seria curado, isso era o suficiente para ele ser curado. Então Jesus diz que não viu fé como a daquele homem em Israel. Isso me chama muita atenção. Me chama muita atenção pela realidade que nós vivemos. E aqui a realidade que eu estou dizendo não é a realidade desse momento atual, tá bom? É a respeito dessa situação que a gente tem vivido somente, né? Em quarentena, alguns trabalhando. A gente tem falado muito disso já nesses últimos dias. Mas é uma realidade específica de vida a respeito da vida de Jesus na nossa vida e do quanto nós temos essa fé desse centurião, que Jesus tem essa total autoridade sobre todas as coisas, que diz respeito então agora à nossa vida, à nossa história, à nossa caminhada. Essa fé é uma fé que fortalece o nosso coração. É uma fé que nos auxilia a viver. É uma fé que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que nos dá paz que excede todo entendimento, que nos dá esperança, que gera em nós expectativas da realidade da vida de Deus na nossa vida. Às vezes nós apenas cremos em momentos da nossa vida naquilo que nós tocamos, né? Naquilo que é palpável. No entanto, e é exatamente por isso, no entanto, que a gente vê que uma das igrejas que mais tem crescido tem sido essas igrejas onde as coisas são palpáveis, onde nós podemos pegar e aquilo que está relacionado à nossa fé, às vezes, ou em grande parte da história de muitas pessoas, não se tem tanto valor porque não se pega. Mas o que nós vemos aqui nesse texto, através da história desse centurião aqui, é que ele não precisa de algo palpável para crer no que Jesus pode fazer relacionado à história do seu servo. Ele vai dizer, apenas uma palavra do Senhor é suficiente. Eu também sou homem de autoridade e aqueles que são submissos a mim respondem à minha palavra. E da mesma forma eu serei submisso à palavra do Senhor. Eu me submeterei àquilo que o Senhor disser. E se o Senhor disser, o que o Senhor disser será suficiente para a minha vida. Quantos de nós temos vivido essa realidade, não é? Na nossa vida? Isso é um desafio para mim. Quantos de nós temos entendido essa realidade da palavra de Deus sendo primordial para a nossa caminhada? O quanto nós temos fé na realidade daquilo que Jesus diz e de que isso é real, transformador e abençoador para a nossa caminhada. Seja ela nesse momento, através de tudo que nós estamos vivendo, ou seja ela o que vai acontecer depois que nós voltarmos à normalidade, como serão as coisas, como vai estar a economia, estaremos empregados, não estaremos, teremos salário, não teremos, teremos alimento, não teremos. O quanto a fé que nós somos ensinados a ter agora será abençoadora para a nossa caminhada. Você tem fé naquilo que o próprio Cristo disse lá em Mateus 6?
Não andeis ansiosos por coisa alguma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que é necessário para nós comermos, bebermos e vestirmos, Ele vai nos garantir. Nós, como cristãos, temos a fé nessa palavra de Jesus Cristo. Todos os dias da nossa vida, esse é um desafio para nós. Talvez esse momento que nós estamos vivendo seja um momento oportuno para nós repensarmos a respeito dessa fé que nós temos no Cristo, no Filho do Deus vivo. Nós celebraremos agora o domingo de Páscoa, a ressurreição. Teremos a oportunidade de refletir um pouco a respeito da cruz, da ressurreição, algo extremamente maravilhoso para nós. É claro que nós gostaríamos de estar com a igreja reunida, celebrando, fazendo aquele culto com a Santa Ceia, maravilhoso. Não podemos ainda, amém? Louvado seja Deus por isso, Ele continuará sendo adorado, engrandecido e honrado através das nossas vidas. E logo em breve, com a graça de Deus, estaremos juntos, mas nós temos essa fé de que Deus ainda continua a estar no controle de todas as coisas, mesmo que tudo não está segundo aquilo que nós gostaríamos que estivesse. Manda apenas uma palavra e ela será o suficiente para nós. Ou ela será o suficiente para mim, diz o centurião. Sabe, queridos, eu queria que nós tivéssemos esse tempo de quarentena refletindo em algumas coisas da nossa vida, para nós sairmos dessa quarentena mais fortalecidos do que nós estamos, ou do que quando nós entramos, mais cheios da vida de Deus do que quando nós entramos, mais ansiosos pela presença de Deus do que quando nós entramos. Por isso, eu tenho pensado em algumas palavras curtas, Fé, perseverança, a nossa vida sendo rendida a Jesus. E tenho falado sobre isso nesses dias, a diferença do cristão e do religioso, porque são momentos oportunos de nós pensarmos a respeito dessas questões. E hoje eu queria que nós pensássemos a respeito da nossa fé. E eu sei que eu poderia citar muitos outros textos falando a respeito da fé, poderia ter citado Abraão como pai da fé. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Andar sem ter noção para onde iria, talvez a gente esteja como Abraão aqui, andando ou vivendo sem saber o que vai acontecer, mas às vezes a gente precisa olhar para as Escrituras e pegar algumas pessoas diferentes e ver que eles também nos ensinam a respeito de algo que é tão precioso para a nossa vida. Dê apenas uma palavra. Manda, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, diz o centurião. Isso é excepcional para nós. Talvez a gente precise ter essa atitude do centurião como uma vida de oração. Senhor, dê apenas uma palavra através da leitura das Escrituras, através da oração. E dê a paz do Senhor que excede todo entendimento para que nós consigamos sair fortalecidos desse momento que nós estamos vivendo. Dê uma palavra ao nosso coração para que nós continuemos firmados no Senhor. Dê uma palavra à nossa história, Deus, para que nós não esmoreçamos, para que não percamos a essência de quem o Senhor é para nós. Isso é essencial para a nossa vida, querido. Isso é essencial para a nossa vida, querida. A fé. A fé. A fé de que o Senhor sabe o que Ele está fazendo nesse momento. Talvez você conheça algumas pessoas que têm passado por essa doença. Eu tive o privilégio não de conhecer, eu tive o privilégio de ver a caminhada de uma pessoa que eu conheço, do Nátio, e até vi no último post dele que ele teve alta. E uma das coisas que ele compartilhava no dia que ele teve alta do hospital, que ele estava com o coronavírus, ele disse que os médicos se surpreenderam com a quantidade de tempo que o pulmão dele voltou ao normal, se recuperou. E os médicos se surpreenderam por causa da medicina, mas o mundo todo estava orando pelo Nátio.
Nath é um missionário, conheci ele alguns anos atrás num acampamento lá da minha igreja de Mogi Guaçu e tive a oportunidade de conversar bastante com ele. E como missionário, ele conhece muita gente, então ele sabe e teve fé de que o povo estava clamando, os seus amigos, aqueles que conheciam do mundo inteiro, estavam clamando, e ele teve fé, eu creio que ele teve fé, que Deus iria auxiliá-lo, iria abençoá-lo, e ele iria sair dessa como saiu. Então os médicos se surpreenderam como o seu pulmão se recuperou rápido. Mas nós sabemos que o que fez diferença, é essa fé, queridos, que faz diferença na nossa vida diariamente. Diariamente. Não é só essa fé para nós passarmos pelo Covid-19 agora. Não é a nossa fé para passarmos pelo coronavírus. Mas é a fé da presença de Deus diário na nossa vida. É a fé do cuidado de Deus diário sobre a nossa história. É a fé de que quando nós olhamos para as Escrituras, aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele é abençoador para a nossa caminhada, é fortalecedor para a nossa história e é sustentador para a nossa vida. É essa fé que precisa fazer parte da nossa história. Nós estamos vivendo uma onda muito complicada nesses dias. Você assiste jornal, você recebe as notícias pelo WhatsApp, você vê pelo Facebook, toda a realidade política transformada, mudada, atacando, mostrando, revelando, toda a realidade política, um contra o outro, um querendo derrubar o outro, um querendo mostrar que é mais forte que o outro. E o que vai ser de tudo isso? O que vai ser da nossa nação? O que será da nossa vida? O que será do nosso emprego? O que será da nossa família? Perdão. Talvez isso esteja angustiando algumas pessoas. Mas nós precisamos ter fé no Deus que disse que estaria presente, que cuidaria de nós, que nós tínhamos que tomar uma postura, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele cuidaria daquilo que era necessário para a nossa vida. Eu senti um pouco meu coração angustiado em alguns desses dias a respeito de tudo que a gente está vivendo, sim. Preocupado um pouco também em ver toda essa sujeira política acontecendo, tantas coisas sendo mostradas, e meu coração se angustiava um pouco a respeito de algumas decisões de políticos, de STF, disso, daquilo, mas ao mesmo tempo que eu me angustiava a respeito disso, eu não deixava esmorecer a certeza do controle de Deus sobre essas coisas. Eu não deixava o meu coração esmorecer por causa da convicção de que o meu Senhor, o meu Criador, Ele sabe o porquê de toda essa situação. E eu sei que algumas pessoas podem achar isso loucura, mas eu tenho fé no Deus quem eu sirvo. Eu tenho fé de que o Senhor que me criou, o Senhor que fez todas as coisas, Ele sabe como agir. E aí eu olho para um texto como esse, para um homem como esse, um centurião, um oficial encarregado do rei, que não se envergonha em dizer para Jesus que ele não é digno de que Jesus chegue à sua casa, que não se envergonha em pedir a ajuda de Jesus, em dizer, basta apenas uma palavra sua. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez você tenha se angustiado da mesma forma. Eu sei que talvez você tenha ficado preocupado da mesma forma. Eu sei que talvez o seu coração esteja estremecido de alguma forma, de tanta coisa que a gente tem visto. Mas não perca a sua fé, tá bom? Não perca a sua fé. Peça para que Deus te ajude. Peça para que Deus fortaleça o seu coração. E busque no Senhor uma palavra de Deus para a sua vida. Leia as Escrituras e ore e diga, Deus, tem uma palavra para mim. Fala comigo. E tenha fé
naquilo que Deus disser para você a respeito da provisão dele, do cuidado dele, do sustento dele, da realidade da presença dele sobre a sua vida, sobre a sua família. E aqueles que perderam, pastor? E aqueles que já faleceram? E os seus familiares? O que a gente vai dizer para essas pessoas? A gente vai dizer que Deus continua no trono, continua governando todas as coisas, continua no controle de todas as coisas. A gente vai dizer para essas pessoas que a gente tem fé naquilo que a cruz diz para nós. Que esse tempo aqui é apenas passageiro. Que a morte não é o fim. É o recomeço de uma nova vida. Mas é o recomeço de uma nova vida para aqueles que com fé creem naquele que na cruz morreu em nosso favor. Creem naquele que se entregou para que nós tivéssemos vida, que morreu para que nós tivéssemos vida, mas que ressuscitou para que também ressuscitássemos com ele. E está à direita de Deus Pai, no trono, esperando para nos levar para junto dele. Nós vamos continuar dizendo para as pessoas que o que fará diferença é a fé. Um Deus Pai, um Deus Filho e no Deus Espírito Santo. A fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, dos grandes homens das Escrituras, Moisés, a fé de grandes homens. Todos falhos, mas que continuaram com fé. Sejamos como o centurião, creiamos na palavra do nosso Senhor. Apenas uma palavra. E as Escrituras, querida, estão cheias da palavra de Deus. Estão cheias dos ensinamentos de Deus. Basta nós orarmos, nos debruçarmos a ela, e o Senhor falará conosco. E aquilo que o Senhor falar conosco, tenha fé, que é real. Da mesma forma, o centurião, então, vai para sua casa. Versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Essa fé é o que nós precisamos ter e viver. E experimentar. Que Deus nos abençoe, fortaleça o nosso coração, nos ajude. Que nós tenhamos fé, dia após dia. E que nós saiamos desse coronavírus fortalecidos pela presença do nosso Deus, cheios de fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida. Que o Espírito Santo fortaleça o seu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Queria que nós estivéssemos orando também, tá? Pela nossa igreja. Lembre de orar pela nossa igreja. Lembre de orar pelas famílias da nossa igreja. Ore por todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho, pelo privilégio que nós temos de poder nos encontrar aqui também, né? Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando, né? Fortalecendo o nosso coração. Lembre de orar, queridos, pela liderança do nosso país. Lembre de orar pelos governantes, né? Lembre de orar por aqueles que têm trabalhado com afinco para que o nosso país continue em pé, né? Pelos caminhoneiros, pelo pessoal da área da saúde, da segurança, o pessoal que está trabalhando nos mercados, nas padarias, todos aqueles que têm trabalhado, aqueles que têm entregado o seu lanche, o seu pastel, a sua pizza. Orem por essas pessoas também, né, que precisam do sustento. Então, que a gente esteja em oração. Que eles estão trabalhando no posto de gasolina. Talvez a gente vai esquecer de algumas pessoas, mas oremos para que o Espírito Santo de Deus fortaleça o nosso coração, tá bom? Em nome de Jesus. Eu queria convidar você para a gente orar, pedir a graça de Deus pela nossa vida. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de estar mais uma vez juntos como igreja do Senhor através dessa palavra breve. Que o Senhor abençoe e fortaleça o nosso coração. Nos ajude, Deus, a ter fé. Essa fé suficiente que transforma o nosso ser,
que fortalece a nossa história, que nos ajuda na caminhada, que nos auxilia, Deus, a vivenciar toda e qualquer situação. Não somente agora, através desse momento que nós vivemos, mas o que ainda está por vir. Nós achamos que esse é o último, não é o último. Quando nós estudamos a Tua Palavra e nós vemos as Escrituras, nós percebemos que teremos muitas coisas que acontecerão ainda. Muitas e muitas outras coisas virão. E eu creio que o que fará diferença para nós continuarmos firmados nos caminhos do Senhor é a fé. É a fé na realidade do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu agir, da soberania, do controle do Senhor sobre todas as coisas. Essa deve ser a nossa postura, Senhor. Nos curvar diante do Senhor e ter fé de que o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, continuamos orando por todos aqueles que estão trabalhando em favor da nossa nação. Todas as mais diversas áreas, seja industrial, seja na área da segurança, da saúde, na área alimentícia, todos aqueles que estão ativos, trabalhando, postos de gasolina, todos, Senhor, que estão trabalhando para que o nosso país continue de pé, para que as nossas cidades continuem de pé, para que chegue para nós, quando podemos, aquele lanche gostoso, o pastel, a pizza, para que nós tenhamos o alimento na nossa mesa todos os dias. Abençoa, Deus, fortaleça, guarde, sustente debaixo da Tua presença. O Espírito Santo do Senhor esteja presente em cada vida, Senhor. Os caminhoneiros, a gente tem orado por eles também. Abençoa, Senhor, sustenta cada um dos Teus servos. A minha oração é para que o Senhor também dê sabedoria à liderança da nossa nação, Pai. A todos aqueles que têm autoridade na nossa nação. Governo, STF, juízes, presidente da República, senadores, prefeitos. Deus, que esses homens deixem de ser egoístas, que esses homens parem de olhar para si mesmos. Deus, não é a hora agora de fazer política, é a hora de pensar no povo. Em nome de Jesus, Pai. E eu creio que a única forma para que esses homens parem de agir segundo os anseios do seu coração é o Senhor se apresentando para eles, se fazendo Deus da história desses homens, transformando esses homens, dando um novo homem renovado, restaurado e vivificado pela Tua presença, para que eles deixem de ser egoístas, para que eles parem de olhar para si mesmos e para que eles comecem a olhar para essa nação. Por isso é responsabilidade nossa como povo de Deus nos humilhar e orar, nos arrepender dos nossos caminhos tortuosos, dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. É hora de nós clamarmos pela misericórdia do Senhor como povo de Deus, para que o Senhor olhe para a nossa nação, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor venha com perdão e misericórdia sobre a nossa vida, sobre o nosso povo. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre a história do nosso país. Derrama a Tua graça sobre a história desses homens que têm autoridade na nossa nação, Senhor. Oh, Pai querido, que eles entendam que não é momento de agir segundo os anseios dos seus corações, mas é momento deles fazerem aquilo que eles foram colocados ali nos seus devidos lugares para fazer, que é cuidar da história do povo brasileiro. E então é nossa responsabilidade clamar por isso, Pai, em nome de Jesus. Intervenha nessa situação, Senhor. Transforma a história desses homens e dessas mulheres, para que eles sejam usados por Ti. Não para fazer política, mas para auxiliarem o nosso povo. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que nada foge à soberania do Senhor. Então nos ajude a ter fé de que o Senhor sabe o que está fazendo e tudo está debaixo do controle do Senhor para a nossa vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tome conta do nosso coração. Que nós não deixemos de confiar no Senhor e que essa fé fortaleça o nosso coração, para que dia após dia sintamos a Tua presença, ouçamos a Tua voz e nos rendamos aos Teus propósitos para a nossa vida. Que assim seja, Pai querido. Abençoa-nos, como diz a Tua palavra.
e os confins da terra temerão o teu nome. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração. Nesse domingo, eu queria desafiar você a nós estarmos um pouco mais cedo na nossa live, tá bom? Então, eu não vou fazer a live nesse domingo às 10 horas da manhã. Como é domingo de Páscoa e provavelmente, se você estiver na sua casa com seus familiares, possivelmente você esteja se preparando para ter um almoço bem gostoso. Então, quero desafiar você a acordar um pouquinho mais cedo. Então, nesse domingo, eu vou às 8 horas da manhã iniciar uma live lá da nossa igreja e nós vamos conversar um pouco e pensar um pouco a respeito desse momento que é o momento da ressurreição, o momento da cruz. Então, eu espero você no domingo às 8 horas da manhã para iniciar uma live, conversarmos um pouco, meditarmos um pouco a respeito desse tema, né, que é a Páscoa, a ressurreição, algo maravilhoso para a nossa vida. E você pode não somente nos acompanhar, tá bom? Não seja tímido, você pode compartilhar conosco, mesmo pela live, pode escrever lá na live alguma coisa e a gente vai compartilhando, tá bom? Juntos e vamos conversando, como se fosse uma escola dominical mesmo, né? E nós vamos falar um pouco a respeito da Páscoa, algo precioso para a nossa vida. Então eu espero você domingo às 8 horas da manhã, para a gente iniciar a nossa live. E depois, às 19h30, nós teremos um culto de adoração, de celebração ao nosso Deus. Também farei lá da nossa igreja, aqui no Jardim Panorama, em Álvares Machado. Tá? Deus abençoe, fortaleça o seu coração, o Espírito Santo de Deus caminhe com você, né? Que a graça, a paz, a presença, a unção, a capacitação, a vida do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo seja sobre você, povo de Deus, que está espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém? Deus te abençoe, tenha uma noite agraciada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a cada um de vocês que entraram, que acompanharam, né? Cada um de nós que estivemos juntos aqui. E você que vai assistir depois, sinta-se abraçado também, em nome de Jesus, tá bom? Espero cada um de vocês nesse domingo, às 8 horas da manhã. Fiquem com Deus. E até domingo, se Deus quiser.